Boa tarde. Boa tarde. Não sei se todo mundo me conhece. Alguém não me conhece? Que bom. Sejam bem-vindos. Nós estamos começando esse ano, né? Um trabalho na área da saúde e com a ajuda de Deus, dos nossos queridos amigos aqui, a gente está pretendendo fazer bastante coisa esse ano, tá? Nós vamos ter feira de saúde esse ano, tá? Acho que tem muita gente que deve estar com saudade já. Bom, eu não vou ficar falando muito, porque a Inara tem muita coisa para falar, segundo ela, né? A gente vai... Alô? Desligou. Alô? Agora voltou. Acho que desliguei. Aí, tá desligando. Desligou de novo. Tá puxando. Eu acho que deveria. Nós vamos fazer um sorteio primeiro, antes de começar, né, para não atrapalhar ela, tá bom? Esqueci só de pegar as coisas aqui. Eu vou sortear outras coisas e esse vai ser o último, tá? Tem 2 revistas também e eu trouxe aqui uns pacotinhos de castanhas. Eu acho que castanha todo mundo gosta, né? Você quer vir aqui falar, Vivi, enquanto eu providencio? Tá. A Vivi é a nossa sorteadora oficial, então, sem ela... Estou garantindo a idoneidade do sorteio. Boa tarde, irmãos. Tem alguém aqui que não recebeu o número? Olha, todos receberam, Denise? Ah, que bom. Dobrei todos igualzinho, estão bem misturadinhos aqui. Olha que delícia, castanha. Esse cheirinho aqui é delicioso. Gente, não é simples castanha, é um mix de castanha. Olha aqui. Castanha com rapaz. Olha que delícia. E se você ainda ganhar o livro, você vai comendo enquanto você lê o livro. Olha que combinação perfeita, irmãos. Porque quem ganhar a castanha pode concorrer ao livro depois, Denise? Como funciona? Eu não pensei nisso. O que você acha? Deveria. Então tá. Bênção dobrada. Vai que o irmão Eu leva acho que bênção dobrada. todo mundo tem direito, né? Tem direito. De concorrer. Bênção dobrada. Vocês concordam? Ah lá, a maioria concorda. Vamos lá então, Denise. Qual vai ser o primeiro prêmio? As castanhas são primeiro? As castanhas Vamos primeiro. sortear um pouco de castanha e depois a gente sorteia as revistas e o livro é por último. Esse aqui não tá funcionando. Então vamos lá, primeiro. Posso pegar? Então, agora é minha responsabilidade. Vai dar um. Deixa eu pegar o meu número aqui.
Aqui é 97 104. Pedro? Pedro passa? Não quero. Mix eu quero. Eu acho que eu perdi meu número. Ele ajudou a embalar. Ó, vou separar então aqui, ó, porque depois vai voltar pro sorteio do livro, viu? O próximo, vamos lá. 97 109. É o Thiago. Eu tô falando completo porque tem 2 bloquinhos, tá? Então o final pode ser parecido, mas o começo vai ser diferente. Entendi. Fechando bem. Legal. Mais um pacotinho de castanhas. 97 114. Observa. Isso, pode ficar com o número que tem. Aí vou pegar esse que pulou. Esse aqui quer ser P. 97 110. Tá vendo? Ela pulou fora da cesta, ela ganhou. Pode guardar, Porque ainda vai voltar pro livro. Vamos lá, mais um, mexi bastante. 97 821. 97 821. Acho que alguém que deve não ter subido ainda. Infelizmente, pode concorrer com o livro depois, né? Vamos pro próximo. 97 120. Parabéns, irmã. Acabou de chegar e ganhou. Mais um. 97 126. Não? Ah, lá. Parabéns. Agora vamos para a revista. 97 122. Abrir. São estudos, tá? Pode escolher. Copo Camisa. Quem vai levar o último estudo? 97 103. 103? Isso é bastante. Isso já tem, né? Eu sei. Vamos fazer tudo para não preparar ela depois. Ok, vamos lá, vamos continuar. Mais um. 97 112. Esse banco. Pode cortar. Vai ter um sorteio no final. Tem Mais um, mais 3 castanhas tem. Olha, vocês viram que eu mexi, né? 97 111. Patrícia! Você gosta de castanha? Adoro. (97 819). Esses jovens são sortudos, eu falo que eles sempre ganham no sorteio. Pode guardar o
A última castanha. Quem vai ser a última castanha da tarde? 97, 108. Chegou cedo. A Jaque levou. Olha, então eu estou contando os números aqui da nossa cestinha. E aí no final, vai já sortear o livro? Vamos sortear. Nossa, já vai, eu vou mexer bem. Vamos sortear. Tem em cima lá? Em cima da. Não tem lá? Atrás da gente. Ficou bem. Mas não subiu ninguém. Muito bem misturado. Vamos ver se alguém vai receber bênção dobrada. Vai ser alguém que não ganhou ainda. Denise, não vamos pedir para a nossa palestrante. Isso. Vamos falar que a gente está ajudando alguém. Quem vai levar o livro? 97, 116. Final 116, manual de vida, não é? Opa, parabéns. É a Maíra que vai levar. Parabéns, Maíra. Ó, vai dar uma aula agora, hein? Bom, para a gente não atrasar muito, né? Já vou apresentar a nossa palestrante, a Inara. Quem esteve aqui de manhã já conheceu ela. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Inara, sou esposa do Marlon. Eu sou estudante de nutrição. Estou terminando quase lá finalmente da faculdade. E eu gosto muito de estudar e falar sobre saúde. Ultimamente, assim, eu digo que esse amor cresceu mais ainda. Eu já gostava antes, mas nas últimas experiências que Deus me permitiu passar, eu posso dizer assim que, sabe quando você sente um chamado? Eu gosto muito de cuidar de pessoas, ajudar pessoas a encontrarem o caminho para a saúde. Então, eu espero que hoje a gente possa aprender um pouco mais aqui juntos. Eu estou aprendendo também, mas esse sermão, na verdade essa palestra, é uma palestra diferente, talvez, do que tudo que você já ouviu sobre saúde até hoje. Pode ser que você já tenha visto algo parecido por aí. Mas foi algo que Deus me ensinou, talvez, do jeito mais difícil. Olhar por essa perspectiva. Mas eu posso dizer que transformou a minha vida e a minha história como filha de Deus e como futura profissional de saúde também. No final a gente vai ter um momentinho ali para dúvidas, né? Vocês também podem participar, qualquer coisa, né? Fazer algum adendo aí, a gente tá aqui para aprender juntos, tá bom? Então vamos orar mais uma vez. Infelizmente eu ainda não posso me colocar de joelhos, vocês vão entender um pouquinho mais hoje do porquê, mas eu convido a todos aqueles que podem para que a gente esteja diante do nosso Deus em reverência. Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Eu, o Senhor e meu esposo sabemos o quanto esse momento é especial para mim. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, Pai, mais uma vez, pregando a Sua palavra, falando sobre saúde, dessa vez com uma carga de aprendizados que o Senhor me trouxe. Eu te agradeço muito, Pai, por esse privilégio. Eu convido o Teu Santo Espírito para estar aqui me capacitando e me dando sabedoria com as palavras e também, Pai, sendo o professor dos meus irmãos, para que eles compreendam o que o Senhor quer trazer para eles. Não o que eu falo, o que eu penso, mas a mensagem que o Senhor tem para o coração de cada um. Que possamos sair daqui reflexivos naquilo que nós precisamos melhorar, mas também com o coração grato, Pai, por tanto amor, pela Tua infinita misericórdia que não tem fim.
Muito obrigada por tudo. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, qual é o desejo de Deus para todos nós? Eu acredito que vocês já sabem, mas o Senhor fala na Bíblia que o desejo dele para todos os seus filhos, né? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Esse é o desejo de Deus, é o plano original dele para toda a humanidade. Mas infelizmente, cada ano que passa, conforme o tempo, a gente vê que as pessoas estão ficando cada vez mais doentes. Nós estamos doentes, muitos de nós. Essa realidade tem feito presente aqui. E não é o plano de Deus, não é o desejo dele. O desejo dele é que a gente aprenda como ter saúde, que a gente estude, que a gente se envolva com isso, para que a gente seja feliz, né? E eu queria perguntar para vocês, queria ouvir a participação de vocês. O que é saúde? Alguém poderia ajudar aí, dar uma definição? Ausência de doenças? Uma opção? Para mim é o corpo estar em harmonia. O corpo estar em harmonia. Bem-estar físico, mental e social? Ótimo. Tem alguém que está sabendo bem das coisas. Olha lá. Saúde não é apenas a ausência de doença. A maioria de nós tem esse conceito, né? A gente acha que porque a gente está aqui, não está de cama, a gente tem saúde. Mas olha lá, e sim uma relação harmoniosa entre o bem-estar físico, mental, espiritual e social. Isso daqui é a definição que a OMS traz como saúde. Claro que o espiritual, a gente que acrescenta, né? Porque a gente entende que isso é a base principal de todas as coisas. Mas é importante a gente ter esse conceito, né? Ajuda a gente a esclarecer, entender melhor aqui onde a gente quer chegar. E o que é doença para vocês? Já entendemos que é saúde? É o contrário. É o contrário. Acho que se faltar um desses elementos, você já não é uma pessoa saudável. Você pode ficar bem físico, mental, espiritual, mas se você não tiver um bom relacionamento social, você já pode ser considerado doente. Ótimo. Alguém aí disse a palavra desequilíbrio? Olha lá. O adoecimento, a doença, ela aparece como uma tentativa de equilíbrio para o corpo. E quando é percebido dessa forma, implica não somente em tratar os sintomas, mas também mudar os fatores, causas, que propiciaram o seu desencadeamento. Infelizmente, hoje a gente vê na medicina, né, quando a gente vai no hospital, no pronto-socorro, tem raras exceções, mas o que a gente vê? Geralmente o profissional, ele só vai lá, te dá o remédio e tchau. São poucos profissionais que realmente entendem que não adianta só tratar ali o paliativo, só dar o remédio para aliviar a sua dor. Ele precisa orientar você a tratar a raiz do problema. Por quê? Senão daqui a pouco você está lá de novo. Porque não vai resolver, não tratou na raiz. Só deixou ali o problema quietinho. Não é esse o objetivo de Deus. Deus quer que a gente mude os fatores, que a gente vá na raiz. Então é muito importante a gente buscar esse conhecimento. Lá no livro Ciência do Bom Viver, que é um dos meus livros preferidos de Ellen White, diz assim que em caso de doença, convém verificar a causa. É o que nós falamos até agora. Se você fica doente, tô aqui com uma dor de cabeça, vou só tomar um remedinho que passa. Aí passa. Daí a pouco, de novo, volta a dor de cabeça. E você toma um remedinho e passa. No outro dia, de novo a dor. E aí? Às vezes tem algo mais sério acontecendo por trás de uma simples dor de cabeça que precisa ser investigado. Porque senão você vai passar dias e dias tomando remédio,
você vai gastar dinheiro e você não vai resolver o seu problema. Deus quer que a gente use a nossa mente, a inteligência que Ele nos deu, para a gente ir atrás do motivo. O que está causando? O que será que está errado aqui? O que entrou em desequilíbrio que eu preciso observar, né, analisar, para eu fazer diferente, para eu buscar ajuda e resolver de fato o meu problema. E por isso que é importante a gente entender que existe essa divisão. Toda vez que a gente fala de doença, de causa, né, a gente tem que entender que as causas elas podem ser de 3 diferentes origens. Fisiológica. O que é fisiológico? É do corpo, funcionamento. Ali a gente tem sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema nervoso, cerebral. A gente tem ali todo o funcionamento, né, do corpo, que a gente chama de orgânico, né? Então, a doença pode sim ser de origem fisiológica, a doença pode também ser de origem mental ou emocional. Infelizmente, isso daqui é pouco falado, pouco estudado, muito pouca atenção é dada a isso como deveríamos dar. E também fatores espirituais. Por que não? A gente vê na Bíblia muitas histórias importantes que a gente precisa estar tirando lições dali. Porque quando a gente fica doente, ou a gente vê outras pessoas próximas a nós doentes, é interessante que a gente às vezes já é pronto a querer dar ali o diagnóstico da pessoa. Fulano de tal ficou doente por causa disso. Se fulano está doente por causa daquilo. Olha, é claro que Deus nos deu um raciocínio e muitas vezes sim, a gente vai observar o comportamento de algumas pessoas e é claro que os resultados por si só de suas escolhas são vistos, mas nem sempre. Tem coisas que só Deus conhece o que cada pessoa vive. A vida da pessoa em todos os aspectos para que ela chegasse aonde ela está. E que bom que nós temos um Deus, né, que conhece todas as coisas. E é muito importante a gente aprender para que nós tenhamos muito cuidado quando a gente vai tratar com pessoas doentes e conosco mesmos. Para a gente ter compaixão também, sabe? Quando a gente vai tratar com as nossas questões. E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos bíblicos para a gente conversar um pouquinho sobre essa diferenciação de causas de doenças, né? Para a gente saber que não é tudo a mesma coisa, a gente não pode colocar tudo no mesmo pacote e tratar tudo assim. Porque senão a gente vai fazer que nem antigamente. Não sei se vocês já ouviram falar nos termos dualismo, monismo. Talvez era um pouco esquisito para alguns de vocês, mas assim, os médicos antigamente, quando você chegava no hospital, às vezes o paciente ele estava lá com a pressão altíssima, porque ele tinha acabado de passar por uma situação muito estressante. E o médico ia, fazia ali a investigação, não achava nada demais, mandava para casa. E não buscava entender o que de fato estava acontecendo com a pessoa. Ou ainda alguém chegava no hospital com muita dor em alguma parte do corpo, faz lá raio-x, tomografia, exame e não acha nada naqueles exames. O médico fala, não tem nada, manda embora para casa, tá tudo bem. Por quê? Não era compreendida essa relação da mente com o corpo, como que um afeta o outro. Logo, não era tratado, isso não era dado importância para esse lado das doenças. E aí, com o passar do tempo, a gente foi vendo que é muito importante que os profissionais da saúde, eles conheçam essa realidade, eles saibam que isso é real. Então, vamos lá. Trazendo aqui alguns exemplos para vocês, né? Nós vemos que o caso de Jó, por exemplo. Jó pecou para ele passar por tudo que ele passou? O que vocês acham? Foi resultado de pecado, toda aquela ferida no corpo dele e tal? A gente viu que o caso de Jó foi um conflito espiritual, né? Ele passou por ali uma prova que talvez nenhum de nós passemos assim, eu espero, aqui nessa terra, mas ele sofreu muito. E ele foi muito julgado pelos seus amigos, pela sociedade, até pela sua família, porque desde aquela época, né, a opinião
do povo religioso era de que se você está doente é porque você é pecador. Caso de Paulo. Paulo, ele teve um encontro com Cristo. E vocês lembram o que aconteceu? Ele ficou cego, né? E a irmã White fala que depois aquele espinho na carne de Paulo, né, que ele fala, mensageiro de Satanás, foi colocado um espinho na minha carne para que eu não me orgulhasse, né, das grandezas das revelações que me foram concedidas. E a irmã White comenta que era uma questão física esse espinho na carne, né? Então você vai percebendo que cada doença, cada situação tem um propósito. O caso de Elias também, ele ficou ali com depressão, ele teve medo, né? E isso tudo levou ele àquela situação que ele estava. O cego de nascença, na época os judeus, né, perguntavam para Jesus: quem que pecou para que ele tivesse cego? Foi ele ou os pais dele? O que Jesus respondeu? Nenhum dos dois, mas foi para que as obras de Deus se manifestassem na vida dele. Próximo, paralítico de Cafarnaum. Estava lendo hoje essa história. Aqui tem um caso real de alguém que ficou doente por consequência, sim, da sua vida de pecados. A gente vê lá no livro Desejar das Nações que ele estava naquela condição porque ele viveu uma vida de pecado. Mas que apesar disso, Jesus não negou o curá-lo. Jesus viu o desejo no coração dele de mudança e o Senhor o curou, operou um milagre na vida dele. Outro exemplo aqui que a gente vê é o povo de Israel, né? Que ali no deserto, na sua insatisfação ali com o maná, eles estavam pedindo para Deus, eles estavam pedindo, né, para o Senhor para que mudasse carne, porque eles não aguentavam mais aquela comida, né? E o Senhor mandou ali os codornizes. O que aconteceu depois? Pela intemperança deles, muitos morreram. Causa de pecado também. Então a gente vê que tem vários tipos, né? A gente não pode ser simplista e colocar tudo num pacote só. Então, por isso que a gente tem que ter muito consenso, muita sabedoria quando a gente está lidando com este assunto. Porque se uma pessoa está ali doente, já não é fácil você estar nessa situação, né? Então, quanto mais misericórdia nós tivermos e tato para lidar com isso, mais próximo do objetivo de Deus nós vamos estar. Opa! É claro, antes de passar, eu não quero só assim, deixando, né, bem claro que existem os casos com pessoas que já nascem com problemas de saúde congênito, desde a barriga já tem uma doença ali, quando está no ventre da mãe sendo gerada, pessoas que nascem com deficiências também. A gente sabe que tem todos esses casos e o objetivo aqui não é falar destes pontos, que são as exceções, tá? Então, só para que eu não seja mal interpretada. Então, vamos lá. Uma frase difícil, talvez alguns fiquem um pouco de dúvida para entender, mas a gente vai explicando isso ao longo da palestra. A maioria das doenças são resultado de nós deixarmos de ouvir a voz do Criador e passarmos a ouvir a voz do enganador. Você já tinha pensado em doença por esse prisma? Por essa ótica? Eu nunca tinha pensado desse jeito. E é até estranho, né, pensar assim, mas vamos ver como que isso se aplica. Toda vez que a gente escolhe comer isto, ao invés disto, nós estamos ouvindo a voz do enganador, de que uma coisa é melhor que a outra, de que aquilo não vai me fazer tão mal assim. Toda vez que a gente escolhe ficar sedentário na frente da televisão, ou seja lá o que for, ao invés de a gente se exercitar, a gente está ouvindo a voz do enganador. A gente não está ouvindo a voz do Criador, que sabe aquilo que a gente precisa, que sabe o que é bom para nós, que o nosso corpo precisa disso. Toda vez que a gente fica de madrugada assistindo filme, seriado, seja lá o que for, novela, ao invés de a gente estar dormindo, descansando para cuidar do nosso corpo, a
gente está ouvindo a voz do enganador, a voz do Criador. Tudo isso vão ter seus resultados e consequências. Toda vez que a gente passa muito tempo nisso, ao invés de, na palavra de Deus, contemplando, né, o que nosso Senhor tem para cada um de nós estamos deixando de ouvir também a voz do nosso Criador e ouvindo mais as palavras do enganador. Por quê? Porque quando a gente vai desconectando do propósito de Deus para a gente, para a nossa saúde física, mental e espiritual, a gente vai descaracterizando a identidade que Deus tem para cada um de nós. E aqui o que acontece? A gente entra numa crise de identidade, sem a gente perceber. A gente começa, por exemplo, né, falando para os jovens, você passando mais tempo nas mídias do que na palavra de Deus. Ali você começa a contemplar a vida das outras pessoas e foi comprovado em muitos estudos, né, jovens ficando com ansiedade e depressão de tanto ficar viciado nas mídias sociais. Porque você começa a comparar a sua vida com a do outro, você começa a comparar coisas que o outro tem que você não tem, você começa, sabe, ter inveja, você começa a ter ciúmes, você começa a ter insatisfação. Você assistindo, por exemplo, uma novela, passando mais tempo assistindo filmes, ao invés de estar fazendo outras coisas mais úteis, você ali também começa a idealizar realidades que às vezes não fazem parte da sua vida ali. E tudo isso vai te gerando sentimentos ruins, frustração, insatisfação, murmuração, tudo isso de forma imperceptível. O inimigo de Deus, ele vai falando a nossa mente, ele vai colocando sentimentos de inferioridade, sentimentos de insatisfação e várias outras coisas sem a gente perceber. A gente vai esquecendo do propósito que Deus tem para cada um de nós. E a gente começa a dar ouvidos para a serpente. Assim foi com Eva lá no Éden, né? O inimigo de Deus, ele ofereceu para ela algo que parecia ser melhor, né, do que aquilo que o Criador tinha para ela. E ela deu ouvidos para ele, ao invés de ouvir aquele que sabia o que realmente era bom para ela, aquilo que ele criou, ele sabia o que ela precisava. Mas ela escolheu ouvir o enganador. E o que acontece quando a gente faz isso? Começa a vir as dúvidas. Será que se eu comer isso aqui que Deus falou para não comer, realmente vai me fazer mal? Será que, né, não exagero esse negócio de não tomar café? Não é bobagem? Ah, mas é só um pouquinho. Eu preciso ficar acordado para trabalhar, para estudar. Será que esse negócio de comer só 3 refeições por dia está certo? Porque senão eu posso ficar muito magro, passar fome. Será que eu ficar sem comer carne, eu não vou ficar fraco, eu não vou morrer, ficar desnutrido? E a minha B12? Vou ficar sem B12. A gente começa a pôr em dúvida aquilo que o Criador projetou. Ele que sabe, que comanda cada nervo, cada célula do nosso corpo, a gente começa a pôr em dúvida. A gente começa a ouvir a voz da serpente. Começam a surgir as insatisfações, murmurações. Será que Deus realmente está no controle da minha vida? Será que isso que está acontecendo comigo, essa provação, essa dificuldade, será que Deus esqueceu de mim? Será que Ele ainda olha para mim? Por que a vida do outro é melhor, é mais fácil e eu estou vivendo essa dificuldade aqui? Será que Deus realmente me ama? Isso tudo é a voz da serpente. E sem perceber, nas coisas simples do dia a dia, nós começamos a ouvi-la. Outros pontos: problemas domésticos, brigas em casa, problemas, discussão. Famílias cristãs que não fazem o culto familiar, que não buscam a presença de Deus. É só discórdia no lar, é só confusão. Pensamentos tristes e pessimistas. O tempo todo, ao invés de você pensar que as coisas vão acontecer da melhor forma, você fica ali só se concentrando naquilo que é mal. Você passa muito tempo pensando no que é negativo, no que vai dar errado, nas situações às vezes mais catastróficas possíveis, ao invés de pensar
no que pode dar certo, de que Deus tem o controle de todas as coisas. Mágoa, ressentimento, né? Dificuldade de perdoar e também de ser perdoado. Eu conheço uma amiga que ela está muito mal de saúde e a gente vê assim, a dificuldade que ela tem em aceitar o perdão de Deus. A dificuldade dela em aceitar muitas vezes o perdão faz com que seja difícil para ela, sabe, melhorar de saúde. E a gente tem tentado trabalhar com ela o entendimento da justificação pela fé, de entender que Cristo, Ele tomou sobre si os nossos pecados e Ele está totalmente disposto a perdoar e mudar a nossa vida. Só que a gente esquece dessas coisas muitas vezes. Preocupação, ansiedade. Deus não está no futuro? Ele conhece o futuro. A ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro, com o que está lá na frente, com o que não pertence a mim. O Senhor, Ele dá graça para o dia de hoje. Basta cada dia o seu mal. A graça é para hoje, não é para os problemas de amanhã. É para a gente viver nessa dependência. Remorso, culpa, né? Doutrinas errôneas também. Muitas vezes a gente compreende mal as verdades bíblicas. Hoje a gente tem uma visão distorcida do caráter de Deus. E a gente vê Deus como um Deus tirano. A gente vê Deus como um Deus que não é misericordioso, né? Que está pronto a punir se eu escorregar, mas não um Deus que está ali de mãos abertas para te socorrer quando você precisa. E aí a gente fica com medo de tudo. A gente está sempre preocupado, está sempre com medo, temeroso, porque na verdade a gente não conhece de verdade o caráter do nosso Deus. O caráter amável, bondoso, misericordioso. E o resultado disso tudo, muitas vezes é o que a gente vê. Doença e, infelizmente, muitas vezes, morte. Sim, por ouvirmos, por permitirmos darmos mais ouvido à voz da serpente do que à voz do Criador. Olha só o que Ellen White diz lá em Ciência do Bom Viver. Muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. O estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultados de depressão mental, desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança. Todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar à decadência e à morte. Vocês não têm noção, gente, de como isso é real. Eu conheço pessoas que têm muita dificuldade de relacionamento com outros. E pessoas assim que você vê que elas sofrem, elas criam pensamentos na mente delas e elas sofrem com aquilo como se fosse verdade. E você vê a pessoa ali ficando doente, depressiva, ansiosa, com coisas que às vezes ela só criou na cabeça dela, nem são coisas reais de fato. Vocês acham que isso é da vontade de Deus pra gente? Com certeza não é. E olha só que interessante isso daqui. 9/10 das doenças originam-se na mente. Enfermidades mentais prevalecem por toda parte. 9/10 das doenças das quais os homens sofrem têm aí a sua base. Percebam. Não estamos falando de 100%, né? Aquilo que o Marlon falou de manhã, acho que tem alguns amigos e irmãos da igreja que o Gutenberg pregou também hoje de manhã. A gente sabe que, como falamos ali, tem doenças de causa fisiológica, sim, por maus hábitos, por escolhas que nós fazemos muitas vezes, mas também essa porcentagem ela é alta. E então mostra que a gente precisa se atentar um pouco mais para esse lado aqui também. Vejam só, sistema imunológico. Não sei se todos vocês sabem o que é o sistema imunológico. O sistema imunológico é o nosso sistema de defesa. A gente chama de anticorpos. Talvez você já tenha ouvido falar isso aí, né? Os anticorpos são os nossos soldadinhos.
são aquelas células que Deus colocou no nosso corpo para proteger a gente de tudo que tem de ruim, dos invasores. Né? Então, assim, é um mecanismo maravilhoso que o Senhor colocou na gente, e ele é um mecanismo extremamente sensível e acurado, porque ele precisa perceber rápido as coisas que acontecem no nosso corpo, para ele ali rapidinho já resolver a situação. Entrou uma bactéria, um vírus, ele precisa estar muito atento para ser rápido e eliminar aquilo ali antes que a doença apareça. Da mesma forma, o câncer. Vocês sabiam que tem uma dessas células do sistema de defesa que ela é especialista só em destruir células cancerígenas? Por isso que é tão importante a gente, por exemplo, dormir cedo. A gente não comer açúcar, porque essas coisas abaixam a nossa imunidade e dificultam o nosso sistema imunológico de ser ágil, rápido quando ele precisa. Porque todo dia a gente produz muitas células cancerígenas. Não sei se vocês sabem disso, não é para vocês ficarem assustados, mas é a realidade. Diariamente nós produzimos muitas células cancerígenas. E no momento do sono, enquanto você está dormindo cedo, é feita uma faxina no seu corpo. O seu sistema imunológico maravilhoso que o Criador fez, ele vai lá, limpa e resolve a situação. Você acorda no dia seguinte e está tudo na mesa. Mas por que surge a doença, então? Por que às vezes vem o câncer? Ou vem outras doenças? As doenças autoimunes, por exemplo, que são uma bagunça que acontece ali no sistema imunológico. Por quê, gente? Porque o sistema imunológico, ele é altamente sensível às emoções, aos nossos sentimentos e pensamentos. Eu não sei se você já percebeu, mas se acontece uma situação que eu fico muito triste ou muito estressada, na hora eu sinto a garganta aqui, ó, já pega, começa a arranhar a garganta, eu já sinto como se eu fosse gripar. É impressionante, eu sinto a minha imunidade baixar na hora quando eu passo por um estresse muito grande. Por quê? O linfócito T, que é o comandante ali do sistema imunológico, ele sente que algo não está bem naquela cabeça, naquele corpo. Algum pensamento desajustado entrou ali em desequilíbrio e aí eles têm essa redução. Então, por isso que a gente precisa estar muito atento a quem a gente está escutando. A gente está escutando o que o Criador fala para a gente, o que o Criador pensa da gente, ou o que o inimigo fala a nosso respeito. Ou as coisas que a gente tem colocado na nossa cabeça, que a gente tem permitido ele cultivar na nossa mente. Que tipo de pensamentos você tem cultivado? Eu te pergunto hoje, nessa tarde. Você tem cultivado pensamentos de saúde, de alegria, de paz? Ou você tem cultivado só pensamentos de desânimo, de tristeza, negativos? Coisas ruins sobre você mesmo, sobre as outras pessoas. E eu quero falar para vocês um pouquinho da minha história. Eu sou vegetariana há quase 8 anos. Eu busco fazer mudanças, no meu estilo de vida. Mas acontece que eu nasci, o Senhor escolheu que eu nascesse com um temperamento. Não sei se vocês já ouviram falar sobre temperamentos, mas eu vou tentar explicar um pouquinho. É como se fosse tem a nossa personalidade, o nosso jeito de ser. Algumas pessoas são mais introvertidas, mais quietinhas, na dela, não gosta muito de conversar, não gosta muito de falar em público, gosta muito de leitura. Outras pessoas são mais extrovertidas, falantes, gostam de vir aqui, se sente à vontade. Vocês podem ver claramente a diferença entre mim e meu esposo. Ele é uma pessoa que ama falar, vem aqui na frente, fica super à vontade. Eu não. Eu prefiro ficar ali quietinha, sentada no banco. Para mim é um lugar mais confortável. Mas eu nasci com um temperamento melancólico. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Tem muitas características positivas, graças a Deus, mas nós também temos uma tendência a ser pessoas muito profundas, sabe? As coisas que acontecem, elas geralmente marcam como uma tatuagem. E a gente tem, às vezes,
dificuldade de processar situações, somos muito sensíveis, né, às situações que acontecem. E a gente passou por um período de grande mudança na nossa vida, né? Desde que tivemos aí o chamado para a teologia, sair de casa, deixar a família, uma nova vida, uma nova realidade. E muito tempo passou, né? E eu acabei, sem perceber, muitos momentos escutando mais a voz do enganador do que a voz do meu Criador. Eu passei a escutar mais as coisas que o inimigo falava ao meu respeito, sobre o meu jeito de ser, sobre coisas que às vezes eu não era o suficiente, sobre as limitações que eu tinha. E eu tive... Vamos chegando, gente, boa tarde. E aí eu tinha dificuldade com essa questão porque... Para uma pessoa com temperamento que nós dizemos sanguíneo, né, que são pessoas mais fáceis, mais alegres de lidar, às vezes as coisas não marcam tanto como uma tatuagem. Já para a gente que é mais sensível, os eventos eles são muito profundos. E aí o que aconteceu? Tentando resumir, que é algo bem profundo, né, o que aconteceu nessa fase, então eu vou tentar ser mais sucinta. A gente estava no passado na colportagem, não sei quantos de vocês sabem o que é colportagem, né, em mundo. E assim, a gente estava vivendo ali as dificuldades, as lutas da colportagem, que não é fácil, né. Meu esposo estava ali lutando para trabalhar, para termos o sustento, porque nós deixamos a nossa vida e, né, saímos do emprego para vir servir ao Senhor. E era um dia comum de trabalho, ele preparando para dar palestras, né? E eu estava ali preparando também algumas coisas, porque eu estava palestrando na igreja, que a gente estava hospedado lá. E eu lembro que eu comecei a passar por uma luta interna muito grande. Uma luta comigo mesmo, emocional. E aí, eu comecei a acordar de madrugada, todos os dias às 4 da manhã. Eu estava lendo o livro de Atos dos Apóstolos, e aquele livro estava me tocando muito. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero muito que isso aqui que eu estou lendo no livro de Atos seja real na minha vida. Eu quero ver a atuação do Espírito Santo na minha vida. Eu não aguento mais ser do jeito que eu sou, eu quero mudança, eu quero uma vida nova. Eu quero muito que o Senhor me ajude. E eu lembro que um dia eu entrei na salinha da escola sabatina dessa igreja que a gente estava, e eu me coloquei de joelhos e eu clamei ao Senhor. Falei, Pai, por favor, eu quero muito que o Senhor me dê uma cura das minhas emoções. Eu preciso ver o Senhor colocando a sua mão na minha vida. Eu quero muito ver a atuação do Espírito Santo na minha vida. Eu não aguento mais essa vida aqui. Sabe, só ouvindo as coisas que o inimigo fala para mim. Eu quero realmente acreditar nas coisas que o Senhor tem para mim. E o Senhor começou a me acordar 4 horas da manhã sem sono nenhum para eu passar mais tempo na presença dele. Quem me conhece sabe que eu tenho muita dificuldade de acordar cedo. Eu gosto muito de dormir. E 4 horas da manhã, todo dia nesse período, bom, eu acordava sem nenhum sono. Eu nem sabia que o Senhor estava, na verdade, me chamando para eu orar. Lembra quando Jesus falou para os discípulos, orem, se preparem, porque vocês não sabem o que está para vir pela frente. Passe mais tempo, né, na minha presença, para que quando vier o mal, vocês não sejam pegos de surpresa. E hoje eu olho para trás, eu sei que era isso que o Senhor estava fazendo comigo, quando Ele estava me chamando às 4 da manhã. E é engraçado que poucos dias depois, eu orando por uma cura, eu orando para que o Espírito Santo agisse na minha vida, num dia normal ali, aleatório, cozinhando, lavando roupa com meu esposo ali na igreja, eu comecei a sentir uma dor muito forte nessa região aqui das minhas pernas. Começou na perna esquerda, uma dor forte assim, de agulhada, e eu falei para meu esposo, tem alguma coisa estranha, né? Acho que talvez eu esteja andando muito, ou que eu tenha subido muita escada, né? Alguma coisa inflamou, não deu certo. E essa dor começou a piorar. Daqui a pouco a dor passou para a perna direita.
e essa dor ficou muito forte. Eu fui para o hospital, os médicos falaram, parece trombose. Falei, puxa vida, né? Sou tão jovem, eu busco me cuidar, né? Tanto da minha saúde, como assim trombose? Fui, fez exame, nada de trombose. E aquela dor só piorava a cada momento que passava. A gente estava longe da família, longe de tudo, numa cidade que a gente não conhecia nada, e aquela dor ia piorando. Chegou, dormimos, no dia seguinte, perna direita arruinada. A minha perna ela começou a ficar dura, as duas pernas, duras, e uma dor insuportável, como eu nunca tinha sentido na minha vida algo parecido. Irmãos, quando eu vi, o Marlon estava me carregando no colo, porque eu estava perdendo o movimento das minhas pernas e eu não conseguia mais andar. Uma jovem de 30 anos, de repente, estava bem, daqui a pouco eu não conseguia mais andar. Eu vi o meu corpo travando daqui até os pés. E eu deitada na cama, meu esposo não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia o que estava acontecendo, a gente só orava. Meu Deus, o que está acontecendo conosco? Ia no médico, o médico não descobriu. Decidimos ir embora para a nossa cidade, lá em Campo Grande, onde moram nossos pais, nossa família. E ali, eu comecei a passar por uma bateria de exames. Eu já cheguei lá de cadeira de rodas, porque eu já não conseguia mais ficar em pé. Eu não conseguia mais andar. Eu me vi realmente perdendo a força toda das minhas pernas aqui para baixo. E assim, eu tinha a impressão de que algo muito grave estava acontecendo comigo. Eu só ainda não sabia o que era, mas eu só lembrava da minha oração. Falava, meu Deus, há poucos dias eu pedi para o Senhor me dar a cura. Eu pedi para o Senhor mudar a minha vida, o Senhor me dar o Espírito, eu viver uma vida mais cheia do Espírito Santo para fazer a sua obra. E agora eu estou aqui sucumbindo, perdendo o movimento das minhas pernas, e cada dia ficava pior. De repente começava a inflamar a bexiga, inflamava o intestino, cabeça, dor no peito, fiquei de cama, totalmente inativa. Fomos nos médicos, me viraram de ponta cabeça com mais tipos de exame que você imaginar, e o que eles falavam, as hipóteses eram de coisas aterrorizantes. Câncer no osso em estado terminal, esclerose múltipla, aquela doença ELA, que não sei se vocês já ouviram falar, que infelizmente é muito triste, né? Que a pessoa perde todo o movimento. Algum problema grave neurológico. Olha, e eu fazia os exames, e os exames demoravam muitos dias para ficar pronto. Então vocês imaginem a minha angústia esperando cada dia passar sem saber o que estava acontecendo comigo. E eu naquela cama, de repente, uma pessoa ativa que estava na missão, trabalhando com seu esposo, jovem, que buscava cuidar da saúde, estava ali de cama, sem conseguir praticamente se mexer, agonizando de dor, dia e noite. Foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Foi um período onde a minha fé ela foi muito provada. Eu falo que a gente é como Pedro, sabe? Na nossa juventude, a gente fala, Senhor, estou pronta para morrer por Ti, não importa o que aconteça, eu estou preparada, eu quero Te servir de todo o meu coração. Mas quando vem uma situação e você se vê realmente diante da morte, você percebe, opa, eu achava que o meu alicerce estava bem seguro. Mas eu percebi que tinham várias questões que precisavam ser trabalhadas. E nesse período, falo que Deus me pegou assim, me chacoalhou e me torceu. E me mostrou, assim, me permitiu que viesse à tona tudo assim que eu precisava ajustar na minha vida. Foi como se, sabe assim, Ele permitiu que ser de uma vez só. Várias coisas que estavam em desajuste, Ele tornou claro para mim as causas, os fatores que estavam me levando àquela condição. E eu sabia que mesmo eu não tendo um diagnóstico, porque imaginem, toda aquela angústia, passaram-se 2 meses e nada de diagnóstico. Nem o médico sabia o que eu tinha, porque a gente fazia os exames
E eles ficavam com muita dúvida. Então, o tempo foi passando e o que eu fiz? Falei, bom, eu acho que tem a possibilidade de eu morrer, porque era realmente isso que passava na minha cabeça. Eu vou pedir ao Senhor que tenha misericórdia de mim e vou buscar fazer a minha parte, né? Eu não sei qual é o plano dele, se o plano dele é que eu morra ou se o plano dele é que se ele vai usar isso de alguma forma para a glória dele um dia na minha vida. E eu comecei a estudar, mesmo doente, eu comecei a buscar ajuda. Eu comecei a ver tudo o que eu podia fazer para desinflamar o meu corpo. Primeira parte fisiológica, eu estudei, eu busquei informação, eu já tinha uma alimentação bastante saudável, só que eu tive que ser um pouco mais restrita nessa época da doença, porque o meu corpo estava totalmente inflamado e eu precisava desinflamar este corpo. E eu comecei a trabalhar de todas as formas que eu podia as minhas questões emocionais. Porque eu percebia que toda vez que alguma coisa me abalava, nesse período que eu estava de cama, era impressionante como as dores voltavam. Eu estava começando a melhorar, alguma coisa me deixava mal emocionalmente, a dor voltava com toda a força. E as minhas pernas ficavam rígidas. Eu falei, meu Deus, tá ali os gatilhos que o Senhor permitiu que eu identificasse, e agora trabalho duro, junto com Deus, momento a momento, entregando a minha vida, tentando buscar ficar em paz com o Senhor, aceitando, né, o perdão que Ele tinha dos meus pecados, trabalhando as questões emocionais. Eu fui sim atrás de ajuda profissional, eu fui atrás de ajuda em livros, sermões, palestras, claro que tudo cristão, obviamente. E principalmente a questão espiritual foi o que me ajudou muito nessa fase, a não sucumbir. Estou tentando assim lembrar porque foram muitos acontecimentos. O que aconteceu? Foram passando os dias, eu comecei um dia de cada vez, depois de um episódio que eu fiquei muito mal, no dia que meu esposo teve que fazer uma viagem. Naquele dia eu realmente achei que eu ia sucumbir. À noite. E meu esposo estava longe. E ele estava numa live pregando. E eu mandei mensagem falando que eu estava muito mal. E aí ele convidou todas as pessoas que estavam ali naquele momento para orar por mim. E eu estava no quarto com a minha mãe. Eu estava numa situação de desespero com o que estava acontecendo ali. E eu posso falar para vocês que eu nunca senti a presença de Deus, a paz de Deus, de uma forma tão nítida na minha vida como naquele quarto. De ver o poder que a oração intercessória tem realmente na nossa vida. Eu estava numa situação de muita dor, sentindo coisas que eu nem sei explicar para vocês, os sintomas, mas que é como se o Senhor tivesse colocado a mão dele sobre mim. E me veio a paz. E eu consegui ficar bem, até o meu esposo chegar. Depois desse dia, eu comecei a melhorar. Um pouquinho cada dia. Eu já conseguia ficar em pé. Eles iam me levando para andar, mancando, arrastado. Já não precisava mais depois da cadeira de rodas. Já conseguia, aos pouquinhos, lavar uma louça. Fazia uma comidinha. Coisas que eu tinha perdido passaram a ser extremamente valiosas para mim. Coisas que às vezes antes eu olhava e falava, ai, que cansaço lavar a louça. Poxa vida, cozinhar de novo. Nossa, vocês não sabem como eu estava valorizando cada coisa que eu podia fazer. O dia que eu pude voltar a ir para a igreja, vocês não têm noção da minha felicidade de poder estar entrando, sentando no banco com os irmãos e congregando na casa de Deus. O privilégio que é a gente poder ter saúde para estar servindo ao Senhor. E assim nós fomos indo, um pouquinho cada dia melhorando. Eu sentia a mão do Senhor sobre mim. E nesse período, a gente quase desistiu da teologia. Né? O Marlon falou, amor, pode ser que nós tenhamos errado a vontade de Deus. Talvez a gente tenha que desistir do curso e voltar para cá, porque a gente não sabia o que ia ser da minha vida. Se eu ia ficar
paraplégica, eu ia perder o movimento das pernas. A gente realmente não sabia o que me esperava, porque eu não tinha diagnóstico. Então, como que a gente ia voltar? A gente mora ali em Engenheiro Coelho, no NASP, num condomínio no 3º andar de escadaria, gente. Eu não conseguia, eu ia andando me arrastando, como que eu ia subir 6 lances de escada? Então, assim, a gente estava totalmente pela fé nessa situação. E ali a gente viu, né, a mão de Deus guiando para que, confirmando, né, o chamado com essa melhora que eu fui tendo. E nós demos o passo de voltar para Engenheiro Coelho. Ali, não foi fácil, porque eu, apesar de eu já estar bem melhor, eu ainda tinha sintomas, né, bem difíceis, mas já dava para voltar a uma vida minimamente normal. Nesse período, Deus guiou a gente para uma médica muito boa, né, que foi algo assim impressionante a forma como eu consegui acesso a essa médica. É uma médica que não é adventista, mas que ela já leu vários livros do Espírito de Profecia. E ela usava os conhecimentos que ela tinha tido ali para tratar muitos pacientes dela. Ela era uma das melhores reumatologistas da Unicamp. E ela usava muitos conselhos que estavam nos livros do Espírito de Profecia, que nós temos à disposição ali para nós. E foi impressionante que a gente conseguiu, né, esse contato, a gente conseguiu ir na reumatologista e finalmente eu tive meu diagnóstico. Depois de 8 meses, a gente descobriu o que estava acontecendo comigo. Eu fui diagnosticada com uma doença autoimune que se chama lúpus eritematoso sistêmico. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma doença bem grave. Muitas pessoas jovens já morreram dessa doença. Inclusive, era engraçado que pessoas vinham falar para mim: nossa, eu conheço alguém com lúpus, a pessoa morreu muito rápido. Vinham falar assim para mim. E foi um choque saber dessa notícia, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito aliviada. Eu fiquei aliviada porque foram 8 meses de busca sem saber o que estava acontecendo. Agora, finalmente, eu sabia o rumo que eu tinha que trilhar, eu sabia o que tinha acontecido comigo, com o meu corpo, e, melhor do que tudo, eu já sabia o caminho. Deus já estava me ensinando há muito tempo o caminho da remissão. E, sem eu saber, eu já estava trilhando esse caminho. Nas doenças autoimunes, eu não sei se vocês sabem, já ouviram falar, a doença autoimune é quando o seu sistema imunológico, aqueles soldadinhos que a gente conversou, eles sofrem um desajuste e eles, ao invés de atacar os inimigos, ele começa a atacar você. Seu coração, seu rim, seu pulmão, seu cérebro, suas articulações. Ele vai detonando o seu corpo. Eu falei, meu Deus, né? Como pode? Então, quando eu falo para vocês que saúde é um todo, a gente tem que olhar para tudo, é o completo, né? Não é só cuido aqui da minha alimentação e o resto tchau. Ou cuido do resto e esqueço a alimentação. A gente tem que cuidar de todas as áreas que nos competem. E foi muito interessante que depois disso passaram, se eu não me engano, 2 meses e eu tive uma experiência muito bacana de estar estudando um pouco mais sobre isso de forma mais profunda, trazendo alguns aprendizados que eu tive, que eu vou mostrar nos próximos slides agora, que quando eu apliquei essas coisas, eu estava sentindo ainda dor, eu estava sentindo muita fraqueza, perdendo muito cabelo, e foi impressionante. Quando eu comecei a aplicar essas coisas que a gente vai ver daqui a pouquinho, junto com a alimentação anti-inflamatória, os tratamentos ali, né, que a gente sabe fazer, de repente eu acordei um dia e falei assim pro Marlon: amor, não estou mais sentindo dor. Minha dor desapareceu. Eu não sabia mais o que era dormir sem sentir dor no quadril e nas pernas. E sem sentir fraqueza 24 horas. Eu não tinha energia para fazer as coisas. Eu não ia conseguir nunca estar aqui em pé por muito tempo falando para vocês.
E eu falei para ele, eu estou me sentindo ótima. Foi assim, como se alguém tivesse falado com a sua palavra para o meu sistema imunológico: volta para a sua ordem. Para de atacar. Para de atacar porque ela é minha filha. E aí, queridos, eu refiz vários exames que eu tinha feito e quando eu voltei no retorno com a médica, 2 meses depois, falei: doutora, ela falou, como você está? Estou ótima. Meus sintomas simplesmente desapareceram. E o que você fez? Essa doutora que eu falei, que já leu meus livros. Aí eu falei para ela um pouco das coisas, ela olhou para mim e falou: então continue. Continue porque está adiantando. Seus exames estão ótimos. Você não vai precisar tomar nenhum remédio. Você não precisa fazer tratamento fortíssimo com corticoide, com imunossupressor. Quem conhece esse tipo de doença, tratamento, sabe como é difícil o tratamento. A medicação é pesada mesmo. E ela falou: você não vai precisar tomar nada. Só continue porque você já está fazendo, porque está funcionando. E vocês não têm noção da alegria que foi isso pra gente. É até difícil, às vezes, virar a chave de que isso realmente aconteceu, porque foi um pesadelo que nós vivemos por vários dias e o Senhor mostrou pra gente o caminho da remissão. Nas doenças autoimunes, a medicina ela não fala em cura, ela fala em remissão, que significa a doença desativou. Ela ficou dormindo quietinha ali, e se for da vontade de Deus e você cooperar, obviamente, ela pode ficar pro resto da vida ali nativa, você vive uma vida 100% normal e nunca mais ela voltar. Eu não sei qual é o plano de Deus para mim, Eu não sei se isso para mim é um espinho na carne, que eu vou ter que conviver e estar sempre me cuidando, ou se o Senhor me deu esse livramento definitivamente. Não sei qual é o plano de Deus, mas eu sei que hoje eu posso olhar para trás e agradecer, porque quer vocês acreditem ou não, essa doença foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa diferente, totalmente do que eu era antes. A minha forma de pensar, a nossa forma de enxergar as situações. É claro que eu não venci todas as etapas. Eu sou uma aluna da Escola de Cristo, assim como vocês. Tenho muito que aprender. Mas quando eu olho para trás, para quem eu era antes da doença, dessa situação, eu posso ver que o Espírito Santo estava atendendo aquela minha oração lá na igreja que eu fiz, pedindo para Ele agir na minha vida, pedindo para realmente fazer a diferença em mim, mudar o que precisava. E foi através de uma doença que Ele fez isso, de começar o processo, A gente não pode falar que Ele terminou, Porque esse processo aí tem muito ainda para fazer, mas eu estou muito grata até hoje pelo que Ele fez. E aí as pessoas me perguntam, mas o que você fez? Que tratamento, incrível que você fez, que te ajudou a melhorar? E até engraçado explicar para as pessoas, É difícil muitas vezes de entender. Mas olha só, estudos comprovaram que pacientes que demonstravam mais gratidão indicavam níveis menores de biomarcadores inflamatórios, responsáveis por mostrar os níveis de inflamação no organismo. Não sei se você já ouviu falar em VHS, PCR, são aqueles nomezinhos que aparecem no exame de sangue, que mostra se o seu corpo está inflamado. Além disso, foram analisados a melhora na qualidade de sono, bom humor e menos cansaço. A pesquisa foi realizada com 186 homens e mulheres pela Associação de Psicologia Americana, sendo publicada em 2015. Gente, são coisas simples, que às vezes tem gente que acha que pode ser até ridículo, mas eu comecei a fazer essas coisas simples. Eu comecei a pegar o meu celular todos os dias e colocar motivos para agradecer no dia de hoje. O que aconteceu hoje que eu tenho para agradecer? Eu agradecia. Hoje consegui ir no banheiro sem ajuda. Hoje consegui dormir de nada.
Hoje consegui sair e passear lá fora. Coisas simples, sabe? Que às vezes a gente não dá valor. Eu comecei a anotar ali as bênçãos do dia. E tudo isso me ajudava a chegar ao final de mais um dia, por mais difícil que fosse, por mais forte que fossem as minhas dores, eu ainda conseguia agradecer. Sorria e cante. Isso é um remédio. Parece, poxa, como assim, gente? Tô doente, sorrir, cantar, que negócio é esse? Olha lá o que diz esse bom viver. O ânimo, a esperança, a fé, a simpatia e o amor promovem a saúde, prolongam a vida. Um espírito contente e animoso é saúde para o corpo e força para a alma. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido faz o quê? Já ouviu falar em reumatismo? Gente, agradecer, sorrir, cantar, tudo isso não é positivismo, não é essa conversa. Isso tem efeitos fisiológicos sobre as nossas células. O nosso cérebro produz mais serotonina, que é o hormônio da felicidade, quando a gente canta, quando a gente sorri. Sabia que se a gente sorrir, o nosso cérebro entende que aquela situação que a gente está é uma situação segura, é uma situação boa para a gente estar ali? Então, é muito bom a gente estar aplicando essas coisas do dia a dia. Cantar louvores. O louvor espanta o desânimo. Sabe? Nos momentos de maior crise, quando você canta, você louva a Deus, você sente, parece que a paz celestial ali naquele ambiente, por mais difícil que seja a situação. Sabe? Eu tenho uma amiga que ela estava passando momentos muito difíceis e eu falava para ela, cante. Ela falava, não consigo. Ela tenta cantar mesmo que seja sussurrando. Seu cérebro ele vai entender. As suas células elas vão entender o sinal. Elas vão lembrar das promessas de Deus. É uma forma de você dar ouvido à voz do Criador. E as nossas células, nosso corpo entende, ele conhece a voz do Criador, porque foi com uma palavra que o Senhor colocou tudo em ordem, fez tudo vir a existir. E olha só que texto maravilhoso. O amor difundido por Cristo, por todo ser, é um poder vitalizante. Traz vida o amor difundido por Cristo. Todo órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos, esse amor toca, transmitindo cura. Por eles são despertadas as mais altas energias do ser para a atividade. Liberta a alma da culpa e da dor, da ansiedade e do cuidado que consomem as forças vitais. Ansiedade, dor, cuidado, tudo isso consome a vida. Vem com ele serenidade e compostura. Implanta na alma uma alegria que coisa alguma terrestre pode destruir. A alegria no Espírito Santo. Alegria que comunica saúde e vida. Tem outro texto que ela fala que o Espírito Santo é o melhor remédio. E eu posso falar para vocês que eu provei isso na minha vida. Cada vez que eu escolho agradecer, sorrir, louvar, dar ouvidos à voz do meu Criador, às suas palavras, e eu tampo o ouvido para a voz da serpente, e eu peço, busco a presença do Espírito, é alegria. É alegria na presença do Senhor. E a consequência vai ser saúde. Saúde. E também obediência. Porque o mesmo Espírito que faz isso aqui, ele também nos leva à obediência, a fazer a nossa parte. Ficaria complicado se eu estivesse naquela situação, comendo ali um balde de coxinha e Coca-Cola, pedindo para Deus me curar nessa situação. Então, entende que é aquele trabalho que a gente faz em conjunto. Tem uma parte que só Deus vai poder fazer mesmo, mas aquilo que a gente pode fazer, a gente precisa buscar com a força que Ele nos dá. E para finalizar esse pensamento, deixo para vocês: recuperar a identidade na palavra de Deus é a cura mais eficaz para qualquer doença. Eu pude provar isso na minha vida. Eu jamais pregaria isso antes de eu ter passado pela experiência que eu passei. Tá?
Então, cada um pode fazer experiência na sua própria vida. E vocês vão ver, como eu disse, o Espírito Santo vai levar vocês à obediência, à saúde, ao equilíbrio de todas essas coisas. Porque a vontade dele para nós é que a gente tenha vida e vida em abundância. Amém? Vamos orar então, aqueles que puderem ficar em pé para a gente falar com Deus. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigada por essa oportunidade de testemunhar o que o Senhor fez na minha vida. Obrigada pela obra que o Senhor realizou. A gente sabe que falta muito ainda, mas eu te louvo e eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez até aqui. Obrigada por essa oportunidade, Pai, de estar aqui falando aos meus irmãos. Que o Senhor ajude cada um deles, Pai, a ter uma experiência real e profunda com o Senhor. Que eles não precisem passar pelo caminho da dor, Senhor, mas que eles se voltem a Ti realmente por amor, mas que eles também se permitam ser moldados, Pai. Ainda que venha a provação, os momentos difíceis, é muito bom, Senhor, depois poder olhar para trás, ver tudo que passou e poder glorificar a obra que o Senhor realizou. Porque o Senhor só quer o bem para os seus filhos. Ajuda-nos, por favor, Pai, a continuar te buscando. Seja conosco nessa nova semana que logo vai se iniciar. Que nós busquemos mais o Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos desfrutar de saúde, de paz, de alegria verdadeiras, que só podem ser encontrados na Sua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, desculpa, eu esqueci. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode falar. Eu queria saber, quando você falou do sono, o sistema, você falou do sono, aí, ó, você estava falando do sono, mesmo que esse sono seja induzido por medicação, a resposta do organismo é a mesma de reparação? Não é mesmo, infelizmente. Mas ela acontece, tá? Não dá pra falar. Com certeza é melhor se você não consegue dormir, você está tendo um problema, que você precisa tomar uma medicação. Entre você ficar com insônia e não dormir, e você tomar uma medicação que vai afetar, mas que é melhor do que você não dormir a noite toda, eu acredito que tem que pensar isso com bastante sabedoria. Mas assim, o natural, né, é o que é sempre o ideal de Deus para tudo acontecer conforme deveria, né, o plano. Mas é uma coisa que pode ser aprendida, né, a gente fala também, buscar fazer a higiene do sono, né, tentar se preparar, fazer todo um ritual para deitar mais cedo, sabe, ir desligando das luzes artificiais, a partir das 6 da tarde, tentar não ficar com luz fria, mas só luz amarela em casa, desligar das mídias, ter o seu momento ali de comunhão. Você faz de tudo, todo esse ritual, você se desliga, e mesmo assim, não acontece. Então assim, ou confia e faz em Deus, né? Você faz o melhor que você pode e prega para Deus. É assim que eu costumo fazer. Consegue mesmo assim. Aí Sim. você tem que tomar a medicação, porque no final você tem que trabalhar, Claro. você tem que ter atenção, senão o dia que você não dormiu, daí Com você certeza. trabalha depois. Com Então, certeza. era só eu queria saber se o sono induzido, mesmo assim, é reparador. É reparador. Não vai ser igual um sono de alguém que não toma nenhum remédio, mas ele vai também cumprir a sua função. Obrigada. Imagina. Sabe, Tia? Eu queria te perguntar se eu entendi. Eu queria saber o seguinte, você falou que a maneira da gente pensar faz com que o nosso sistema imunológico trabalhe a nosso favor, né? Ou contra. Mas ele pode trabalhar contra. Se eu mesmo pensar coisas boas de mim, Ah, sim. ele pode trabalhar contra? Não. É assim, eu quis dizer que se você cultiva pensamentos
ruins, se você é uma pessoa que permite se estressar, brigar, ficar continuando tudo aquilo que a gente conversou, sim, o seu sistema lógico ele vai sentir e ele vai ter uma supressão. Agora, se você está feliz como um todo, buscando, né, ter ali, cultivar pensamentos de gratidão, de alegria, buscando o Senhor, a sua saúde como um todo, o seu sistema vai responder um equilíbrio, ele vai funcionar harmonicamente. Tá, e então, no caso, uma pessoa que eu sou assim, extremamente assim, preocupada com as coisas que acontecem. Eu tenho que orar, saber eu fazer esquecer. Que nem quando aconteceu uma tragédia, uma família, e eu não conheço a família, mas eu fiquei pensando como é que essa família estava, né? E eu tive que pedir para Deus para tirar isso de mim, porque eu não conseguia nem dormir, né? Então eu fico extremamente preocupada com tudo que acontece. Talvez você seja parecida comigo, você seja uma melancolícazinha. Obrigada. A minha dúvida, eu imagino que pode ser talvez o pensamento de outras pessoas. Hoje, vocês puseram uma pulguinha atrás da orelha dos irmãos, né? Sobre a importância de mudança de hábitos. Como vocês têm experiência com várias pessoas, para quem tem o interesse de mudar, o que vocês sugerem? É importante mudar radical? Ou, para ter a garantia de que vai ser uma mudança efetiva, é interessante a pessoa ir mudando aos poucos? Ótima pergunta. Isso vai depender muito de pessoa para pessoa, tá? Eu sou uma pessoa eu sou 880, sabe? Porque, assim, eu conhecendo as minhas fraquezas, eu não consigo ficar naquele de só um pouquinho. Porque se eu vou um pouquinho, se eu abro a sessão, daqui a pouco eu já estou mergulhando de cabeça e tudo naquilo que eu não posso. Só que eu sou assim. Tem pessoas que têm facilidade com isso, outras não. Mas o que eu sempre aconselho? Conhecimento. Quando você busca conhecimento, que é o que o Marlon falou de manhã, você estuda sobre as questões, você treina, você aprende, você participa de eventos, vai em locais que ensinam. Tudo isso vai te ajudando a consolidar a sua decisão. Aos poucos você vai perceber que você vai estar lá sentado. Eu mesmo hoje em dia, se eu fico muito tempo sentada, por eu ter o conhecimento do que está acontecendo com o meu corpo, por ficar muito tempo sentada, eu já vou final, levanta, o sangue precisa circular, o sangue está parado, o pé está ficando gelado, se tiver precisa de sangue, levanta, anda, faz panturrilha, vai lá fora, respira um pouco de ar puro, porque eu busquei conhecimento, então eu entendo que aquilo ali está fazendo no meu corpo. Mesma coisa a alimentação, quando você entende o que aquilo que você está ingerindo vai fazer no seu corpo, parece que te dá uma motivação maior para ir fazendo as mudanças. Você às vezes cria até uma repulsa quando você entende, descobre alguma coisa e fala, poxa vida, eu vou colocar isso no meu corpo? Não consigo, sabe? Poxa, estou aqui saudável e o Senhor, e principalmente pedindo ajuda do Senhor. Porque quando eu comecei a fazer as mudanças, foi isso que eu fiz. Primeiramente eu decidi abandonar a carne. Eu falei, Senhor, vou ficar um mês sem comer carne. Só que eu falei, puxa vida, né? Acho que eu não vou dar conta um mês, vou desistir no meio do caminho. E aí eu comecei a ler. Eu li o livro Ciência do Bom Viver, eu li conselhos sobre regime alimentar, eu assisti documentários. Quando chegou no final de um mês, eu falei assim, acho que eu vou voltar só a comer um peixinho. A carne eu vou deixar, mas eu vou voltar só a comer peixe. E aí eu fui abrir uma lata de atum e eu passei muito mal. Eu estava orando para Deus operar em mim nessa mudança durante esse um mês. E depois dali, graças a Deus, foi um processo mais fácil. Porque Ele me deu uma força que eu não tinha, unida ao conhecimento que eu busquei. Não sei se ficou claro, se o Marcos quiser contribuir. Um ponto importante é, por exemplo, um vício, cigarro. Será que é mais fácil a pessoa deixar de uma vez ou deixar aos poucos? Quem consegue fumar só um pouquinho? É difícil ter o controle, mas eu vou falar que é impossível. Claro que é possível. Alguém deve ter conseguido diminuir. Agora, o conselho é,
um ponto por vez. Escolhe uma coisa, 2 no máximo, que você precise e mude. Passo a passo. Aí depois que você venceu aquilo ali, você ainda se sente tranquilo naquela questão, vá para outro ponto. E assim você vai crescendo, mas você vai tomando uma decisão por vez. Eu já conheço pessoas que fizeram várias decisões de uma vez só. Conseguiram? Mas se você fizer uma e fazer ela bem feita e depois ir para outra, também é muito positivo. É muito mais fácil quando você traça metas menores e busca cumpri-las do que quando você já põe uma meta muito alta. A chance de você fracassar e desistir é muito maior. Então você indo aos poucos, a chance de vitória aumenta. Alguém tem uma pergunta? Passo a passo, ele você não está passo a passo. É verdade. Comentei aqui que o único risco do passo a passo é você não dar o próximo passo, né? Então você dá só o primeiro. Foi o que aconteceu comigo. Eu larguei carne, mas continuei comendo frango e peixe por mais de 1 ano, né? E o Senhor falou comigo, e aí, próximo passo, não dei, então eu acabei sofrendo uma infecção por um frango que eu comi, eu quase morri, quase entrei em sepsis. E aí eu entendi que Deus estava me dizendo, filho, vamos lá, próximo passo. Eu demorei 1 ano para dar um segundo passo. Então é isso. Alguém? Acho que Na verdade, é um testemunho. Algumas pessoas já sabem, né? Você está falando de carne, né? De peixe. Aconteceu uma coisa bem, assim, mais ou menos isso que você falou, né? A carne já fazia um tempo que eu não comia, mas o frango, o peixe, o ovo ainda estava na minha alimentação. Meu marido não parou de comer essas coisas, mas o que aconteceu? Com esses 3, o frango, o peixe e o ovo. Eu preparei, um dia eu fui comer um frango, né, que eu comia de vez em quando. Simplesmente eu coloquei na minha boca, eu tive que jogar fora, porque eu não consegui ficar com aquele na minha boca. Não cheguei a estar ânsia, vomitar, nada, mas simplesmente era uma coisa estranha na minha boca. O peixe, eu tinha preparado um peixe para ele, o cheiro estava maravilhoso, ele falou que estava uma delícia. Eu fui comer a mesma coisa. O ovo, fiz o ovo mexido, que eu sempre fazia. Aquele cheiro já começou a me fazer mal. Não chegou, não embrulhar o estômago, mas de alguma forma me senti mal. Como você falou, passou mal. Eu fui pôr na boca, eu nem comecei a mastigar, tive que jogar fora aquele negócio. Não consigo mais colocar essas coisas na minha boca. Não consigo. Agora, o ovo, por exemplo, né, no meio de um bolo, de uma torta, eu ainda como, mas eu não sinto gosto. Mas eu não consigo mais. Eu não sei porquê, mas eu não consigo. Só que assim, eu orei muito a Deus para Ele me ajudar, né? E sem a ajuda dele, acho que muitos aí se lembram do ano passado, que eu emagreci bastante. Porque eu fiz uma alimentação, eu comentei com você, né? Uma parte de dieta crua e alimentação vegetariana. Eu me senti super bem com isso, mas eu acabei voltando a comer umas coisas que eu não queria, na verdade, mas acabei voltando a comer. Mas agora eu estou com o propósito firme de voltar a fazer o que ela está falando. Irmãos, eu não consegui a primeira vez que eu tentei a carne. Aí ela era amiga na época, orou por mim e consegui. Mas o brigadeiro eu tive que lutar, viu? E foi difícil. Alguém tem alguma outra pergunta? Eu tenho uma pergunta, aproveitar. Sei que você não gosta muito das minhas perguntas, né? Não, é que esse ponto todo foi muito importante, né? Mas quais foram os cuidados alimentares que você cuidou do estilo de vida também? Outros pontos que você pode falar, além da questão muito importante, quem sabe até mais, que é espiritual, emocional. Quais foram os outros pontos que você julgou importante? Bom, assim, de forma prática, eu já era vegetariana estrita, né, há muito tempo, não consumia nenhum produto de origem animal. Só que assim, sempre, é o que eu falo, né, a gente não pode parar de avançar. A gente vai estar sempre crescendo. Vocês, às vezes, têm as lutas de vocês, a gente pode já ter avançado em alguns pontos, mas a gente também tem nossas lutas, mesmo já sendo vegetariano estrito. Eu consumia ainda muitos industrializados, aqueles falsos saudáveis, sabe? E açúcar também.
né? Infelizmente eu comia ainda açúcar e comida com bastante óleo, mesmo sendo vegetariana estrito, né? Exercício físico também, uma coisa que eu precisava muito melhorar. Fazia academia, caminhadas, mas ainda tinha que melhorar, com certeza. E outras coisas. Quando eu fiquei nessa situação que eu contei para vocês, lógico que eu não conseguia fazer exercício físico, eu não conseguia nem andar, nem dobrar minha perna. Mas aos poucos, quando foram voltando os movimentos das minhas pernas, eu ia lá embaixo, ao ar livre, fazia caminhadinhas, né, um pouquinho cada dia, tomava um pouco de sol, porque a vitamina D ela é fundamental para regular o nosso sistema imunológico. Eu já até deixo esse conselho para vocês, horário de tomar vitamina D, das 11 da manhã às 2 da tarde, tá? De 15 a 20 minutos no máximo, nesse período, sem protetor. Por isso que é pouco tempo. Esse é o único horário que você vai conseguir realmente pegar a vitamina D, tá? E a vitamina D é fundamental para modular o sistema imune. Aí já mudou só os infravermelhos? O mesmo sol que dá a vitamina D é o que também dá o câncer. Por isso que tem que tomar com cuidado. Forte do sol, né? Sim, é esse mesmo, é das 11 às 2. Solar. Sim. E o câncer de pele? Por isso que eu disse que é de 15 a 20 minutos no máximo, tá? Pessoas com a pele mais escura podem ficar 20 e ter mais tempo, porque tem mais dificuldade de absorver. Pessoas com a pele clarinha, 15 minutos já é o suficiente. Isso não sou só eu que falo, tá? Tem muitos profissionais de saúde muito mais qualificados e com experiência do que eu. Tem livros, vários estudos mostrando a importância disso, que é justamente nesse horário. A importância, tá? Então, assim, continuando a falar do que eu fiz. Eu retirei completamente o açúcar da minha alimentação. Eu retirei também todo o óleo, todos os industrializados. Eu fiquei um período, né, na dieta 100% crua. Não foi muito tempo, tá? Que eu fiquei nessa dieta, mas foi assim, um pouco ali de tempo, umas 2 semanas no máximo, talvez. Eu usava muita cúrcuma. Não sei se você já viu o açafrão lá, sabe? Aquela cúrcuma de raiz. Eu usava muito aquilo, porque aquilo ali é um anti-inflamatório natural. Então eu bebia de garrafada aquilo lá direto. Quem toma remédio para, tipo, AAS, sabe? Que é vasodilatador do coração, infelizmente não pode tomar cúrcuma, tá? Porque senão aumenta a chance de sangramento. Então tem que tomar cuidado. Que mais que eu fiz? Gente, eu busquei fazer tudo que eu tinha conhecimento, né? Respirar bastante ar puro. Eu tirei também, lembrei aqui, o glúten, né, da minha alimentação, mas eu nem gosto de falar muito disso, porque assim, eu estou fazendo uma experiência. Eu sei que no meio da saúde isso é bem polêmico, tem 2 lados, né? Um que fala muito mal, fala que o glúten é o vilão de tudo, e outro que não concorda com isso, né? O que eu entendo? Eu vejo que o Espírito de Profecia fala que pão integral é uma bênção. Então, assim, se realmente fizesse todo esse mal que as pessoas falam por aí, por que Deus ia falar pra gente comer? Né? Então, a gente tem que sempre pegar a ciência e filtrar pelo que Deus deixou escrito. Mas, eu quis fazer essa experiência, por quê? Porque, de fato, existem pessoas que têm sensibilidades intestinais, problema digestivo. Assim como a mais tinha dificuldade de comer feijão, e para a maioria das pessoas não tem problema, algumas pessoas têm dificuldade de digerir o trigo. E isso pode acabar atrapalhando, e tem estudos que mostram todo o raciocínio que isso pode comprometer, gerar doença autoimune. Eu não sei se isso é verdade de fato, eu ainda preciso me aprofundar, mas por via das dúvidas, como eu estava num período muito crítico, eu falei, eu vou tirar tudo, eu não quero nem saber, eu vou fazer toda a minha parte aqui, porque, né, eu não sei o que está causando isso. E assim foi, né, principalmente comendo muita salada, muitos vegetais, frutas, muito suco, né? Muito suco verde, suco de vegetal, muita água também, muita água mesmo. Tudo isso, que é o que a gente já sabe que está lá escrito, foi contribuindo. Mais alguém? Então, acredito que podemos lá experimentar um pouco de uma comida saudável, né? Só um pouquinho, espera só um minuto.
conhecido para vocês. Ah, tá. Então, obrigado, gente. Se alguém tiver alguma dúvida específica, pode procurar a gente, tá bom? Eu queria falar que a gente não vai deixar vocês desamparados no seguinte sentido. A gente está chegando agora aqui, mas a gente tem planos de ajudar vocês nessa caminhada. Né? A gente quer fazer aulas de culinária, né? A gente quer estar junto com vocês nessa jornada. Porque eu sei como foi importante para mim aprender, gente. Quando eu virei vegetariana, eu só comia arroz com lentilha todo dia, porque era a única coisa que eu sabia fazer. Então, assim, a gente quer ajudar vocês nisso. Então, vamos juntos, o que vocês precisarem, a gente está à disposição para conversar. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Né? Vocês podem pegar meu contato, qualquer dúvida, qualquer coisinha, a gente quer caminhar junto com vocês, tá? Pessoal, só um minutinho, tá? Vou entregar um presentinho para eles. Como eles vão ficar com a gente aí um bom tempo, as flores e os outros presentes vão ficar para mais para frente. Isso daqui é só uma, digamos assim, uma lembrança que eu acho que vai ajudar muito vocês no curso de vocês. Nada, só por É um certificado que a gente está entregando para os dois, tá? Da palestra, se quiser ler. Esse é do Marco. Certificado. A Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Mojimirim confere o certificado em Nádia de Ávila por sua participação como palestrante no Sábado da Saúde, promovido pelo Ministério da Saúde Adventista nesta data e local. Pastor Elmir Santos. Legal, obrigada. Estou muito feliz aqui de poder compartilhar. Sabia que nós somos muito mais abençoados quando a gente fala para vocês. Porque quando a gente fala, a gente lembra, precisa melhorar nisso também. A gente está na mesma caminhada, gente. Sério. Porque depois que você aprende a comer, tirar alguns alimentos, tem que aprender também como comer, o quanto comer. E isso é para o resto da vida. A gente aprende a quantidade certa, o momento certo, depende da ocupação que você tem, se tem que comer menos, comer mais. A gente está junto nisso, tá? Esse ano a gente vai estar por aqui para compartilhar os desafios juntos, compartilhar a palavra. Eu vou aprender muito com vocês também. Muito obrigado pela lembrancinha, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada a vocês, tá, pela disponibilidade, né? E a gente aguarda vocês sábado que vem, normalmente. Ah, mais uma coisinha só. Quando que vai ser a aula de culinária? A gente vai marcar ainda. A gente vai marcar, a gente avisa no grupo, tá? Eu quero agradecer as meninas que me ajudaram lá embaixo de manhã e agora, tá? Tem o café da manhã de hoje de manhã, tá lá embaixo para vocês provarem. Ela trouxe umas coisinhas muito gostosas, diferentes, e sirvam-se. Muito obrigada pela presença. Só